igreja louva, adora o Senhor conosco, aleluia. Arcanjos, serafins, todos, Jesus dirigindo esse grande coral. Eu estou indo, estou ensaiando, me preparando pra cantar lá. Arcanjos, serafins, todos, Jesus regendo esse grande coral. Diga assim pro Senhor: eu estou indo, estou ensaiando, me preparando pra cantar. Levante sua mão, adora o Senhor, diga assim: vai cantar naquele coral. Eu vou cantar naquele lindo coral. Você também vai cantar. Eu adoro o Senhor. Eu vou cantar naquele lindo coral. Quem é que vai cantar naquele coral? Eu vou cantar naquele lindo coral. Você também vai cantar. Você também vai cantar. Eu vou cantar. Eu vou cantar. Eu vou cantar. Eu vou cantar. Diga Senhor. Lindo, lindo coral. Lindo, lindo coral. Lindo, lindo coral. Eu vou cantar naquele lindo coral. Você também vai cantar. Eu vou cantar naquele lindo coral. Quem é que vai cantar naquele coral? Eu vou cantar naquele lindo coral. Você também vai cantar. Se você quer, declare nessa noite que você cantará naquele lindo coral. Aleluia. Quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Por gentileza, abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 1, verso 1 e o último versículo do Apocalipse. Vamos ler o primeiro versículo e o último do livro do Apocalipse. Glorifico ao Senhor por esta oportunidade e confiança do nosso pastor presidente para estarmos trazendo o estudo da palavra de Deus nessa noite. Então, se puderem colocar esse ar-condicionado para baixo, eu agradeceria. Ele está vindo bem aqui
na voz, aqui na garganta, quebra, né? Apocalipse, só para baixar ele, né, para os irmãos aí. Apocalipse capítulo 1, e vamos ler o primeiro versículo, que diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Agora Apocalipse, capítulo de número 22, e o último versículo. Diz assim a palavra do Senhor: a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém? No primeiro versículo nós temos revelação de Jesus Cristo. No último versículo nós temos a graça do Senhor Jesus seja com todos. Podeis sentar, exaltando e glorificando o precioso nome de Cristo, desse Jesus maravilhoso. Meus queridos irmãos e irmãs, eu quero trazer-lhes nesta noite uma meditação aqui nesse belíssimo livro da Bíblia, que é o livro do Apocalipse. Nós sabemos que muitas pessoas, elas, ao ler o livro do Apocalipse, não conseguem entendê-lo, dada a sua linguagem simbólica. Isso é chamado de literatura apocalíptica, que é uma expressão usada pelos estudiosos que falam do gênero literário deste livro. Aliás, o livro do Apocalipse, ele possui 3 gêneros literários. No Apocalipse nós temos o gênero chamado carta. Nós temos aqui as 7 cartas do Cristo glorificado às igrejas. Então, o livro do Apocalipse, ele não trata apenas de elementos simbólicos, imagens que retratam as coisas que ainda hão de acontecer, mas é um livro que tem uma mensagem para a igreja. É o livro do Apocalipse que trata a respeito das coisas que hão de acontecer. O livro do Apocalipse, ele possui outro gênero literário, que é a profecia. 95% do livro do Apocalipse é profecia. E como nós podemos observar, profecias que ainda hão de cumprir-se. Há pessoas que entendem que as profecias do livro do Apocalipse já se cumpriram. Porém, nós entendemos, baseado no capítulo 1 e verso 19, que as profecias do livro do Apocalipse ainda hão de cumprir-se. Se você observar no capítulo 1 e versículo 19, nós temos o que pode ser chamado de a divisão do livro do Apocalipse. Se você puder abrir a sua Bíblia, você vai notar que o versículo diz o seguinte: escreve, pois, estas coisas, as coisas que vistes, as que são e as que depois devem acontecer. Então você tem aí a tríplice divisão do livro do Apocalipse. Para você entendê-lo, você tem que compreender como o Apocalipse se divide. E a sabedoria divina o dividiu em 3 partes. Nós temos aí as coisas que vistes, ou seja, o que João, ele contemplou,
aquilo que Deus mostrou para João. As coisas que vistes, as coisas que são. Está exatamente nos capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse. As coisas que vistes, capítulo 1, ele vê o Cristo glorificado. Capítulos 2 e 3, as coisas que são. Isto fala do presente, as coisas que ele viu, o Cristo glorificado, foi a visão do passado. E agora as coisas que são, é uma referência à era da igreja. Havia, sem sombra de dúvidas, muitas igrejas na Ásia Menor, atual Turquia de hoje, quando o livro do Apocalipse foi dado a João. Mas o Senhor escolheu 7 dessas igrejas para representar a igreja em todo o período da existência dela aqui na terra. Existem alguns estudiosos que afirmam que cada uma dessas igrejas representa um período histórico até a era atual. A igreja em Éfeso representa o 1º século e assim sucessivamente até chegar à época em que estamos vivendo. Era a igreja no seu primeiro amor, era a igreja que estava caminhando e os milagres do poder do nome do Senhor acontecia de forma contínua através da instrumentalidade dos apóstolos do Senhor e da sua igreja. Então nós temos as coisas que são, que é a era da igreja. Eu, porém, entendo que as 7 igrejas, elas apontam, foram escolhidas pelo Senhor para representar a igreja em todo o período dela, aqui na face da terra. Por exemplo, hoje nós podemos ver igreja como a igreja da cidade de Éfeso, que tem abandonado o seu primeiro amor. Existem igrejas como a igreja de Laodiceia, que é uma igreja morta. Existem congregações locais, como a igreja de Filadélfia, tendo pouca força, mas guarda a palavra do Senhor e não nega o nome de Jesus Cristo. Então nós temos as coisas que são, é a era da igreja. E depois João, capítulo 1, verso 19, ele vai falar das coisas que devem acontecer. Então isso aí está no futuro. Essa expressão, as coisas que devem acontecer, implica que Deus é soberano e cada detalhe do futuro da humanidade está no controle desse Deus glorioso. Ele controla, meus queridos irmãos, todas as coisas. Aqui você não vai ter, em Apocalipse, as coisas que talvez acontecerão, as coisas que talvez se sucederão, não. Aqui você tem as coisas que devem acontecer. É o plano de Deus. E a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Ela prospera para aquilo que foi enviada. Então por isso a gente não precisa enfeitar as coisas, é só pregar a palavra, porque a palavra é poder. Deus, ele não tem compromisso com a palavra de Ivan Teixeira. Deus, ele tem compromisso com a palavra dele que Ivan Teixeira fala. Não há poder em minhas palavras, mas na palavra de Deus há poder. Porque a palavra de Deus é espírito e vida. Uma vez um macumbeiro falou para mim o seguinte: eu vou colocar o teu nome
na boca de um bode. Eu digo, vai queimar a boca do bode, tu, infeliz, porque o meu nome está protegido pelo Deus que é soberano. Então, palavra de macumbeiro, palavra de bruxo, não tem poder sobre a vida do crente que está sob a autoridade da palavra de Deus. Há poder na palavra. Então, Apocalipse, capítulos do 4 ao 22, são as coisas futuras. No capítulo 22, você tem algumas exortações, tanto para os crentes, quanto para os descrentes. Então, vou repetir para você gravar. Tríplice divisão do livro do Apocalipse. Capítulo 1, as coisas que vistes. Capítulo 2 e 3, as coisas que são. Capítulos do 6 ao 22, as coisas que hão de acontecer, as coisas futuras. Pastor, mas o senhor não falou dos capítulos 4 e 5. Esses dois capítulos, eles são considerados como capítulos parentéticos, ou seja, é um parêntese nas visões ou visão que João recebeu. Ele estava tendo visão de coisas aqui na terra, sobre a igreja. De repente ele vai para o céu e contempla o trono de Deus, o próprio Deus Pai assentado no trono, no meio do trono, Jesus, o Cordeiro, de pé, e os 7 Espíritos de Deus que estão diante do trono. E depois, no capítulo 6, João contempla as coisas que hão de acontecer no futuro. Então, a palavra do nosso Deus, ela é certa. São coisas que devem acontecer. Mas, infelizmente, quando as pessoas leem o livro do Apocalipse, elas ficam tão envolvidas nas questões das imagens, que elas perdem a mensagem central do livro do Apocalipse. E é isso que eu quero falar aqui esta noite. A mensagem central do livro do Apocalipse não é a besta que emerge do mar, que representa o anticristo. Não é a besta que emerge da terra, que representa o falso profeta. Muito menos é central, ou o tema central do livro do Apocalipse, Satanás, a antiga serpente, o diabo, o perseguidor dos nossos irmãos. Também a mulher montada na besta não é a figura central do livro do Apocalipse, muito menos os anjos, desde que eles apareçam aqui de forma abundante, eles não são central como tema do livro do Apocalipse. O tema central, o personagem central desse belíssimo livro é Jesus Cristo. Jesus é o tema central do livro do Apocalipse. Então, para você compreender o livro do Apocalipse, você deve interpretá-lo à luz de Cristo, uma interpretação cristológica. Jesus é a chave interpretativa do livro do Apocalipse. Tem gente que fica tão fascinado com a besta, tão fascinado com os anjos, que perdem a mensagem central do livro do Apocalipse. E tem gente que nem gosta de ler o livro do Apocalipse, porque se assusta dos juízos, que estarão acontecendo futuramente. Pastor, eu tenho medo desse negócio do toque da trombeta, desses selos. Então, a pessoa que lê o livro do Apocalipse sem centrar-se em Cristo, ele não compreende a mensagem do Apocalipse. Mas você, para compreender o livro do Apocalipse, você precisa colocar Cristo como tema central. Deixa eu dizer para você, Jesus
e a sua igreja é o tema central do livro do Apocalipse. Jesus é o personagem central. O segundo personagem é a igreja. Aleluia. O primeiro tema central do livro do Apocalipse é Jesus, o glorificado. Vou repetir para você. Jesus, o glorificado. Em Apocalipse, você não vai ter a humilhação de Cristo. Você pode observar que os evangelhos vão falar da humilhação de Cristo, que ele encarnou, ele se tornou homem, ele se humilhou. É os evangelhos, os 4 falam sobre a humilhação do Redentor. Aí quando você vai para o livro de Atos vai falar do Cristo exaltado à destra do Pai. Pedro, quando pregou no dia de Pentecoste, ele disse: este que vocês negaram, este que vocês crucificaram e mataram, Deus o ressuscitou e o fez Senhor e Cristo. Aí Pedro continua: agora, exaltado à destra de Deus, derramou o Espírito que vocês estão vendo e ouvindo. Então, no livro de Atos, Cristo, ele está exaltado. E nas epístolas, Cristo está explicado. Nas epístolas, você vai ter a explicação de quem é Jesus, o porquê da sua morte. Quem é este Nazareno que foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia? Aí as epístolas vai dizer: ele é a cabeça da igreja, ele é o primogênito dentre os irmãos na ressurreição, ele é o unigênito do Pai, ele é o Cristo, ele é o primeiro e é o último, é o Cristo exaltado. Mas quando você chega no livro do Apocalipse, você não vai ver o Cristo humilhado. No livro do Apocalipse você não tem uma descrição de Cristo na sua humilhação. Você tem uma descrição do Cristo glorificado. Quando João estava na ilha de Pátimos, ele ouviu por trás dele como que uma grande voz, e ele, ao virar-se, ele viu um semelhante ao Filho do Homem, que é Cristo glorificado. E a descrição é muito bela. A Bíblia diz que Jesus tem os cabelos como a alva lã. Isto fala da sua eternidade. Ele é Deus de eternidade a eternidade. Os seus olhos são como chama de fogo. Isso fala da sua capacitação de penetrar no juízo. Ele vê todas as coisas, ele conhece a todos e a tudo. Os seus olhos são como chama de fogo. Ele está vestido de uma veste talá que vai até o chão. Isto fala que ele é sumo sacerdote, intercede pela igreja, roga pela igreja, medeia a favor da igreja. E a Bíblia diz que ele está com a cinta de ouro. Isto fala da sua justiça. Ele é o Deus justo, é o Deus poderoso, e da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. A sua palavra é cortante, a sua palavra é poderosa, é a palavra que corta, é a palavra que dilacera, é a palavra que faz cirurgia, é a palavra que purifica, é a palavra que explode no coração do homem e faz dele uma nova criatura. Receba esta noite o poder da palavra do Cristo exaltado. Glória a Deus. É Jesus. Por isso que eu gosto do Apocalipse, só fala de Jesus. Eu lá quero saber da besta. Uma vez um irmão perguntou: pastor, quem serão as 2 testemunhas? Eu digo: irmão, eu não sei, porque a Bíblia não fala quem são elas. Há uma descrição do ministério delas que se assemelha
a de Elias e a de Moisés. Mas a Bíblia não diz com certeza. Então nunca diga com certeza o que a Bíblia não fala com clareza. Não fique inventando coisa. Fala o que a Bíblia diz. Mas pastor, aí a pessoa fica insistindo. Mas pastor, não seria fulano? Não seria ciclano? Por isso, irmão, sabe que o irmão quer saber? Fica para a grande tribulação que tu vai conhecer as duas testemunhas. Porque eu quero ir no arrebatamento da igreja. Você quer saber quem é a besta? Fica aí abestado, na grande tribulação, né? Então que a Bíblia não... Eu só sei pela descrição profética, baseado no livro de Daniel, que me dá a interpretação desses animais. Eu sei que vai ser um rei e com seu reinado, e a descrição da outra fala de um falso profeta. Então é isso que a Bíblia diz. O meu interesse pelo livro do Apocalipse é pela pessoa gloriosa de Jesus Cristo. Olha que coisa linda. Apocalipse, ele começa e termina com Jesus. Vou repetir, o Apocalipse, ele começa com Jesus. Revelação de Jesus. E termina com Jesus. A graça do Senhor Jesus. Tem que glorificar a este Jesus, irmãos. Agora veja, o Apocalipse não é um livro enigmático. Não é um livro obscuro, não é um livro místico, não é um livro que tem as mensagens escondidas e que você precisa estudar muito para compreender, não. Numa leitura básica do Apocalipse, você vai entender a mensagem central. A mensagem central é o Cristo glorificado que voltará outra vez para implantar o seu reino aqui na terra e destruir todos os inimigos. Pronto. É a mensagem central do livro do Apocalipse. Jesus, olha o que diz o texto: revelação de... Essa palavra revelação vem do grego apocalipto, da onde vem a nossa palavra em português, apocalipse. Então Apocalipse não é isso aí que os jornalistas dizem, teve uma inundação apocalíptica no Rio Grande do Sul. Não, Apocalipse quer dizer revelação. Não quer dizer não quer dizer obscurecimento, quer dizer revelação. E tem 2 pontos aqui, ó. Revelação de quem? Revelação de quem? De Jesus. Essa frase, revelação de Jesus Cristo, pode ter 2 significados, porque o genitivo pode estar no sujeito ou objetivamente. Isto quer dizer que Jesus, ele é o sujeito da revelação, e Jesus também é o objeto da revelação. Então, revelação de Jesus quer dizer que Jesus revelou o Apocalipse para João, para que João entregasse para as igrejas. Então, o Apocalipse é um livro para você que é igreja do Senhor. É um livro para mim, é um livro para nós, é um livro para a igreja. Uma vez eu estava em Copacabana e teve um advogado que chegou para mim e disse: olha, pastor, eu li o livro do Apocalipse e não entendi nada. Eu digo: é claro, o senhor não é crente? O crente mais leigo, se ele ler um pouco o Apocalipse, ele vai compreender o básico, porque o Apocalipse não é para incrédulo, Apocalipse é para crente. Está aí, nos primeiros versículos aí, Apocalipse do Senhor Jesus, revelação do Senhor Jesus, que ele deu para notificar ao seu servo João, para dar para a igreja. Apocalipse é para nós, e nós adoramos ao Cristo glorificado aqui essa hora. Só para você ter uma ideia, o Apocalipse fala do Cristo como tema,
e também da igreja. É um livro que fala da igreja também. No capítulo 1 do livro do Apocalipse, você vai ver a igreja do ponto de vista divino. Nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse, você vai ver a igreja do ponto de vista terreno, a igreja nas localidades. Aí, a partir do capítulo 4 e 5 do Apocalipse, a igreja já está no céu. No capítulo 6 ao 18, que é o período da grande tribulação, a igreja está ausente, não é mencionada uma única vez. A palavra igreja aparece 19 vezes nos capítulos 1, 2 e 3 do Apocalipse, mas quando chega no capítulo 4, não há menção da igreja, da palavra igreja, e muito menos nos capítulos 6 a 18 do Apocalipse. Sabe por que isto? Porque este é um elemento importante da interpretação escatológica. A igreja não passará pela grande tribulação. Não passará. A grande tribulação está descrita nos capítulos 6 a 18 do livro do Apocalipse. Aí você não vê menção da igreja. Se você abrir aí capítulo 6, abra comigo, e o verso de número 17, veja aí. Seis e 17. Olha o que diz: porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Irmãos, o período da grande tribulação vai ser o período da ira de Deus e da ira do Cordeiro. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus livra a igreja da ira vindoura. 1 Tessalonicenses 1 e 10 e 5 e 9. Por isto que nós afirmamos que a igreja não passará pela grande tribulação. Aí você vai ter a descrição do período tribulacional, capítulo 6 ao 18. Como é que começa o capítulo 6? Com a abertura dos selos. É o início do juízo. Quem abre os selos? É o Cordeiro, é Jesus que abre os selos. É Ele que controla os julgamentos que virão sobre toda a humanidade. Depois dos selos, você vai ter as 7 trombetas. Depois das 7 trombetas, as 7 taças da ira de Deus. Como é que pode alguém afirmar que a igreja vai passar pela grande tribulação e suportar a ira de Deus? É uma incoerência teológica muito grande. A igreja estará ausente desse período, porque a grande tribulação não é a ira do homem contra os homens, não é a ira de Satanás contra a humanidade. A grande tribulação é a ira do Deus Todo-Poderoso sobre os pecadores impenitentes. É chamado nos profetas de dia do Senhor, dia de Yahvé. E o profeta Amós vai dizer que esse dia é dia de trevas, é dia de tormento, é dia de sentença, é um dia horrível e de trombeta, porque é o dia que Deus vai derramar a sua ira sobre a humanidade. É interessante também pontuarmos que o Senhor Jesus estava na sinagoga de Nazaré, e ele abriu o livro do profeta Isaías, e ele diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar. Ele vai falando, e no final ele diz: para anunciar o ano aceitável do Senhor. Diga comigo: o ano aceitável do Senhor. Aí ele fecha o livro do profeta Isaías. Mas se você ver a profecia de Isaías, vai estar escrito: anunciar o ano aceitável
do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Jesus fechou nessa profecia, por quê? Porque neste momento estamos vivendo o ano da salvação, mas vai chegar um momento em que a humanidade viverá o dia da vingança do Deus Todo-Poderoso. Irmão, olha como Deus é maravilhoso. Deus é tão amoroso que Ele dá um ano profético para a salvação e um dia de juízo para a condenação. Na própria linguagem, Deus está mostrando a sua longanimidade. Então notem que a tribulação é o período da ira, e a igreja não estará aqui na terra, ela estará cantando naquele grande coral. Quem vai participar deste coral aqui esta hora? Apocalipse, capítulo 1. A igreja é vista como um candeeiro, todo de ouro, 7 candeeiros de ouro, oh glória. Olha como é que Deus vê a igreja. Deus não vê a igreja de forma que nós a vemos, cheia de falhas, cheia de pecadores impenitentes, cheias de fofoca, disse-me, um irmão que se levanta contra outro. É a realidade da igreja. É os aspectos históricos, e isso está no capítulo 2 e 3. Como é que Deus vê a igreja? Deus a vê como 7 castiçais de ouro. O número 7, na numerologia bíblica, é o número da perfeição e da completude. O que isto quer dizer é que Deus vê a igreja completa e perfeita em Cristo. Segundo, o castiçal fala da função da igreja. Qual é a função da igreja? É ser luz, é iluminar. Terceiro, o castiçal não era de bronze, não era de prata, o castiçal é de ouro. Isto fala da natureza da igreja. A igreja é preciosa aos olhos do Deus Todo-Poderoso. Mas do ponto de vista humano está lá a igreja, as 7 igrejas com as suas falhas. Então nós devemos entender que apesar das falhas da igreja, ela é perfeita em Cristo Jesus. Apesar dos tropeços da igreja, das derrotas dos cristãos, eles são mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nunca despreze um crente quando tropeça, quando cai, porque Cristo morreu por ele, e ele vai chegar no final, porque é poderoso nosso Senhor para ajudá-los. Diga comigo, capítulo 1 de Apocalipse. A igreja na sua perfeição. Capítulos 2 e 3 do Apocalipse. A igreja na sua realidade terrena. Agora abre aí no capítulo 4, por gentileza. Verso 1. Depois destas coisas, que coisa? Da era da igreja. Capítulo 2 e 3, a era da igreja. Capítulo 4, verso 1. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, aleluia, a voz do Cristo glorificado. Olha que coisa interessante, né? Como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui. Esse texto, ele não vai falar claramente do arrebatamento, mas implica o arrebatamento da igreja. Jesus vai chamar-nos dizendo: sobe para cá. A Bíblia diz que ele descerá do céu com o quê? Quem lembra? 1 Tessalonicenses 4 e 16. Ele descerá do céu com alarido. Na versão atualizada diz:
com grande brado. A palavra grega é keleusma, ela significa uma voz de comando. Tem gente que pensa que é o pai dizendo para Jesus: desce, meu filho. Não, esse brado aqui quem dá é Jesus. É Jesus que vai descer e vai dar um brado. Eu creio que esse brado aqui é Jesus chamando os crentes para ir para o céu com Ele. Mais especificamente os mortos. Está escrito em João capítulo 5: vai chegar a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem. Olha o que o texto diz: os que ouvirem viverão. Olha que coisa interessante. Os que ouviram viverão. Quer dizer que tem uns que não vai ouvir. É por isso que eu creio que Jesus vai chamar os crentes pelo nome. Ele vai chamar os mortos pelo nome. Quando ele chegou na tumba de Lázaro, ele não disse: morto, vem para fora. Não, ele disse: Lázaro, aleluia. Quando ele vier com um brado, ele vai dizer: Chiquinha, Trifena, Francisco, está na hora de partir. Oh, glória! Quem vai ouvir o brado do... As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele vai dar o brado. Ele vai te chamar pelo nome naquele grande dia. Se você estiver morto, você vai ressuscitar. Mas se você estiver vivo, você vai ser transformado. E com os mortos que ressuscitaram e os vivos transformados, subiremos entre nuvens para encontrar o Senhor nos ares, porque o Cristo glorificado virá arrebatar a sua igreja. Ele virá, aleluia. A igreja está no céu. Diga comigo: a igreja está no céu. Capítulo 4 foi arrebatada, aleluia, aleluia. Aí no capítulo 4 vai descrever o trono de Deus. O Deus descrito na sua beleza e na sua glória. João vê uma figura como de homem, que é Deus na sua glória. E ele vê um detalhe: ele vê 24 anciãos, que estão assentados em tronos. Esses 24 anciãos significam a igreja glorificada. Eu lhe dou algumas razões. A primeira delas: a palavra ancião é a palavra grega presbíteros, presbítero, que significa ancião, maturidade, completude, sabedoria. Então, na eternidade, a igreja vai estar completa, a igreja vai estar plena, a igreja vai estar madura ali. E estes anciãos estão vestidos de vestes de linho fino, que representam a justiça dos santos. E outro detalhe: estes anciãos representam a igreja porque eles recebem coroas. Eles estão com coroas de ouro. E só tem um povo que vai receber coroa no céu: é a igreja. Aleluia. Vou repetir: só tem um povo que vai receber coroas no céu: a igreja. Eu não sei se vocês lembram, nos anos 90, na minha adolescência, nas Assembleias de Deus, se pregava muito, dizendo: olha, você vai ganhar alma para Jesus, e cada alma que você ganhar vai ser uma pedrinha na sua coroa. Quem lembra disso aqui? Né? Irmão, aí que eu ia para ganhar alma. Eu fazia de tudo para trazer gente para a igreja e tal, porque eu imaginava, eu com essa minha cabeça de cearense, com uma grande coroa lá no céu, cheia de pedras. Aí quando eu li o livro do Apocalipse, diga assim para o seu irmão: quando você lê o livro do Apocalipse, você descobre que lá no céu não é lugar de desfile de coroa.
Porque eu imaginava, cada irmão vai ter as pedras, tem um que vai ter mais pedras. Já pensou, olha irmão, olha minha coroa como está com pedra. A tua só tem 2, só levou 2 para Jesus. Eu imaginava que eu ia desfilar no céu com um novo convertido, com a minha coroa cheia de pedras, mas eu descobri que os anciãos, quando o cordeiro toma o livro, eles pegam a coroa e depositam aos pés do cordeiro. Porque você recebe para dar para Ele, aleluia. Você é recompensado para adorar a Ele. Você é abençoado para glorificar a Ele. Lá no céu não vai ter desfile de coroa. Todas as coroas pertencem ao Cordeiro, que é digno de glória, digno de honra e digno de poder. Diga para o seu irmão, Ele é digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno de poder, digno de glória, digno de louvor, digno de adoração. A igreja vai estar lá no céu, aleluia. Outro detalhe que os anciãos representam a igreja, eles estão assentados no trono. Só tem um ser no céu que fica assentado no trono, é Deus. E agora na revelação, a igreja. Porque Jesus tinha dito em Apocalipse 3:21, ao que vencer, far-lhe-ei que se assente comigo no meu trono. Os anciãos assentados significa vitória. A igreja vai estar lá no céu vitoriosa. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus. Vai ter todo aquele processo do tribunal de Cristo, das bordas do Cordeiro. Aí a igreja vai voltar com Cristo no capítulo 19 do Apocalipse. Olha que coisa interessante. No capítulo 1, 2 e 3 aparece a palavra igreja 19 vezes. Capítulo 4 e 5, a igreja representada nos anciãos. Capítulo 5 a 18, não tem menção da igreja. Aí no capítulo 19, quem aparece? Quem aparece? A igreja. Só que ela não é chamada mais de noiva. Agora é uma noiva esposa. Quer dizer, o casamento já aconteceu. Aleluia. No capítulo 19, a igreja desce com Cristo para no capítulo 20 do Apocalipse, Jesus implantar o reino milenar na terra. E no capítulo 21, nós temos a eternidade, os novos céus e a nova terra. E a igreja recebe outra imagem, é a cidade onde Deus habitará com a sua glória e com o seu poder na terra. Apocalipse fala da igreja, oh glória, oh que livro maravilhoso. É a igreja que está caminhando, é a igreja que vai ser arrebatada, é a igreja que será recompensada, é a igreja que vai casar com o Cordeiro de Deus. O Apocalipse, ele fala da igreja, ele fala do Cristo da igreja. Capítulo 1 do Apocalipse, o Cristo glorificado. Capítulos 2 e 3 do Apocalipse, as igrejas de Cristo. Capítulos 4 e 5 do Apocalipse, você tem a centralidade de Jesus. Onde é que Jesus aparece? No capítulo 5 do Apocalipse, ele está no meio do trono. Diga comigo, Jesus está no meio do trono. Olha como é que o texto diz: ele está de pé no meio do trono. O cordeiro não está prostrado, o cordeiro não está deitado, ele está de pé, porque ele ressuscitou. Aí nos capítulos 6 a 18 do Apocalipse, você vai ver a ira de Cristo sobre as nações. Nós lemos aqui 6 e 17, a ira deles quem? Do Deus Todo-Poderoso e do Cordeiro.
Aí no capítulo 19, Jesus vem em glória com a igreja para derrotar o anticristo e os seus exércitos confederados, julgar as nações e implantar a ceia das bordas do Cordeiro para iniciar o reino milenar no capítulo 20 de Apocalipse. Vocês lembram que Jesus disse: eu não beberei o fruto da vide somente novo no reino do meu Pai. Naquele dia, na entrada do milênio, a igreja vai ceiar com Cristo para este novo reinado. Quem glorifica o Cristo que está presente no livro do Apocalipse é a revelação e a graça de Jesus Cristo. É o Cristo que revela, é o Cristo que é glorificado, é o Cristo que está no controle de todas as coisas, é o Cristo que está no meio. Diga para o seu irmão: oh Jesus, para gostar do meio. O meio é dele, quer dizer que ele é central. A Bíblia diz no Salmo 46, Deus está no meio dela, jamais será abalada. Olha o que eu vou dizer para você, para a gente concluir aqui. Olha o que eu vou dizer para você. Quando uma igreja, um ministério, uma vida, uma família centraliza Cristo, jamais será abalada. Está escrito, Salmo 46, Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará até um romper da manhã. As nações podem se esbranvecer, os reinos podem se mover, mas o nosso Deus vai levantar a sua voz e a terra vai derreter. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então vinde, contemple as obras do Senhor, o que Ele tem feito na terra. Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo e diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações e eu sou exaltado na terra. Oh Cristo maravilhoso! Diga para o seu irmão: o meio é dele aqui. Jesus é o centro desta igreja de Santa Isabel. Jesus é o centro do ministério. Jesus é o centro dos jovens. Jesus é o centro das irmãs. Jesus é o centro dos gideões. Ele está no meio. Ele merece a glória. Ele merece o louvor. Se você crê que Ele está no meio, levante a sua mão e fique de pé e adore a Ele aqui esta noite. O meio é dele. Quando Jesus nasceu, diga para o seu irmão de novo: Jesus gosta do meio. Não tente ser o centro das atenções. O centro aqui é Jesus. Aleluia. É Ele. Quando Ele nasceu no meio, entre os homens e os animais. Quando Ele tinha 12 anos, pastor Roque, onde é que Ele estava? No meio dos doutores, e todos se admiravam dele. Quando Ele tinha 30 anos, Ele bateu no peito e disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos, aí estou no meio. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quando foram crucificar Ele, não colocaram Ele de um lado e outro, colocaram Ele aonde? No meio, porque até na morte Ele é o centro da igreja. Ele está no meio. Pastor Nilton, Jesus morreu, ressuscitou,
os discípulos estavam no cenáculo com as portas trancadas, com medo do judeu. E quem que aparece no meio? Quem que aparece no meio? Jesus. E quando ele aparece no meio, o negócio muda, porque ele diz: a paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês também. E sabe o que é que ele faz? Ele sopra o Espírito na igreja. Se ele está no meio aqui, ele vai soprar o Espírito sobre a tua vida hoje. Escute. Glória! João estava na ilha de Patmos. Ele ouviu uma voz por trás dele dizendo: o que vê, escreve as 7 igrejas. Quando João se virou, ele viu 7 castiçais de ouro. Quem estava no meio? Quem que estava no meio, igreja? Jesus. Aí no capítulo 2, pastor Nilson, Jesus escreve para uma das igrejas e diz: eu sou aquele que ando no meio dos 7 castiçais de ouro. Jesus é o único que está no meio e anda e não sai do meio. Ele é onipresente, Ele está no meio, Ele está na retaguarda, Ele está na vanguarda, Ele está em todos os lugares. Glorifique o Cristo do Apocalipse esta noite, porque a glória é dele. Aleluia! Quem está sentindo no meio da casa esta noite, levante a mão e adore ao Senhor. Aleluia! Ele está no meio da casa esta noite, e está no centro da tua vida esta noite, está no centro do teu lar esta noite. Aleluia! E tudo que te pertence, Ele está no meio de tudo que é teu. Quem crê assim, levante a mão e bendiga ao Senhor. Oh, aleluia! Adoremos nesta noite, adoremos nesta noite. Enquanto nossos irmãos cantam, segura na mão do irmão que está ao teu lado. Gideão, segura na mão do irmão que está ao teu lado. Fica de pé mais um pouquinho. Segura e confraterniza esta noite. Ele está no meio da casa esta noite. A trombeta eu posso ouvir. Só quem consegue ouvir essa trombeta, só quem está com o ouvido espiritual atento, levante a mão, bendiga e exalte ao Senhor. Cantando, vamos fazer um grande coral esta noite. Oh, aleluia, ele está no meio, ele está no meio. Ele está no meio da igreja de Santa Isabel. Ele está no meio da tua igreja, da tua casa. A glória é. Quem sabe canta, só para adorar, só para exaltar, só para bendizer aquele que vive, que reina e está no nosso meio esta noite. Oh, vá sentindo a presença dele, vá sentindo a presença do Senhor. Oh, aleluia, ele vem, ele está vindo buscar a sua igreja, ele vai descer no meio desta igreja, vai nos arrebatar, subiremos juntamente com ele e o adoraremos para sempre na glória. Mas nós somos os pregadores anunciando a volta do Rei. Ele vem brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta posso ouvir, grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Dê o seu melhor glória nesse momento. Sinta aí a presença daquele que está no meio da igreja. Sinta do Cordeiro vivo que está conosco esta noite. Adore, aproveite e adore a Ele. Oh, profetizamos uma semana de bênção. Profetizamos uma semana de vitória ao teu povo, Senhor. Profetizamos que tu estarás no meio do trabalho deles. Profetizamos que estás no meio da casa deles.
nós receba a bênção de Deus. Realizando a colheita final. Ele vem brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir. Grande coral. Vira por irmão que está ao teu lado aí, Gideão. Coloca a mão no coração e diga: eu profetizo que o Senhor está no meio da tua casa. Profetiza, Ele está no meio da tua família. E se Ele está no meio, Ele é de vitória. Abençoa teu irmão aí, abençoa ele. Profetiza a vitória aí, profetiza a cura. Ele está no meio esta noite. Receba a bênção, receba a vitória, receba. Ele está no meio, Ele está no meio. Não há Deus como Jeová. Não há Deus como Jeová. Não há ninguém igual a Ele. Ele é único. Ele tem todo o poder. E está no meio. Não há Deus como Jeová. 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 Profetiza a cura aí. Vira para a irmã que está no meu irmão de consideração. Jovem, igreja, coloca a mão que está ao teu lado sobre a cabeça e diga: eu profetizo vitória, porque Ele está aqui esta noite, porque Ele está agindo aqui esta noite. Voando sobre as nuvens, a trombeta eu posso ouvir. Um grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Ele vem brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir. Um grande coral cantando uma canção. Esta noite algo diferente na casa. Há uma presença gloriosa da parte do Senhor. Receba de Deus esta noite algo novo na tua vida. Já vem a salvação. Aleluia. Eita glória, sente, adorando e bendizendo ao Cordeiro esta noite. Eita Jesus maravilhoso. Aleluia.